passado, nós começamos a exposição do primeiro mandamento e na proposta que eu fiz aos irmãos, nós teríamos a segunda parte hoje, pelo seguinte: nós temos seguido uma estrutura diferente da primeira vez em que eu expus os 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo. Isso deve ter pelo menos uns 4 ou 5 anos. E a proposta agora é seguir a estrutura do catecismo, tanto do catecismo maior quanto do breve. Semana passada eu usei a pergunta 104, 103, 104 do catecismo, do catecismo maior. Hoje eu usaria 105 e 106, mas são perguntas com respostas muito extensas. E aí complicaria aqui o tempo, né? A gente ia gastar muito tempo com isso. Então, eu vou agora passar para o breve catecismo, que tem exatamente uma resposta muito semelhante à do catecismo maior, só que, como o próprio nome diz, é mais breve. Então, por isso que eu vou passar agora para o uso do catecismo breve. Perguntas 47 e 48. Nessas perguntas nós vamos ter, na primeira vez nós tivemos os aspectos positivos do mandamento, o que exige o primeiro mandamento, e hoje nós vamos ver aquilo que ele proíbe, e não só o que proíbe, mas também a ideia da expressão diante de mim. Por isso que são duas perguntas: o que é proibido no primeiro mandamento e o que quer dizer a expressão diante de mim. Ok? Então, seria a pergunta 105, eu vou usar a 47 do breve catecismo, que diz assim: que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe o negar, ou deixar de adorar ou glorificar o verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dá a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. Pergunta 48 do breve catecismo: que nos ensina especialmente pelas palavras além de mim no primeiro mandamento? As palavras além de mim no primeiro mandamento ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Abra sua Bíblia agora, por favor. Deuteronômio capítulo 5, verso 7. A exposição é no texto, o catecismo é a forma com que nós interpretamos esse texto. E como a gente sempre faz, nós vamos ler o prólogo, ou seja, o prefácio dos 10 mandamentos, que é o verso 6, que é a base da busca pela lei, ou seja, porque o Senhor nos salvou, então nós vamos buscar a santificação. E o verso 7, que é o mandamento em questão. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus santo e bendito, é impossível agradar ao Senhor se, em primeiro lugar, não crermos que o Senhor existe, que o Senhor é galardoador daqueles que te o buscam. Nós cremos no Senhor, nós professamos publicamente e internamente a nossa fé, mas nós desejamos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor possa relembrar qual é a base da fé que temos, quais são os riscos que corremos, Senhor Deus, por conta da incredulidade que a todo instante nos assalta. Que o Senhor possa, Senhor, revelar a Tua vontade sobre aquilo que o Senhor quer que nós creamos e aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E que em todas essas coisas revele também, principalmente, a glória de Cristo, nosso Senhor, o Redentor das nossas vidas, que se colocou no nosso lugar para cumprir não apenas o primeiro, mas todos os 10 mandamentos. Ó Deus, tenha misericórdia de mim e de todo o teu povo, para que nós possamos ouvir a tua voz essa manhã. Amém.
Uma frase que poderia sintetizar a loucura do ateísmo, né, em poucas palavras, seria alguém dizer assim: eu sou ateu, graças a Deus. É mais ou menos a síntese do ateísmo. Eu sou ateu, graças a Deus. Por que eu digo isso? Porque a negação de Deus, o fato de alguém parar para raciocinar, para pensar, para elaborar esse tipo de cientificismo, né? Porque o ateísmo hoje ele é defendido como se fosse uma ciência, com elaboração de teses, com pessoas que vivem para produzir material ateu, que nega a existência de Deus. Somente isso é uma grande loucura. Ora, como é que eu vou parar minha vida para defender algo que eu sei que não existe? O ateísmo é uma loucura por conta disso, irmãos. De tantas outras coisas, é porque ele para a sua vida para labutar, para trabalhar e para gastar os seus neurônios sobre uma questão que ele diz que não existe. Se houvesse algum ateu coerente, ele riria da possibilidade de alguém crer em Deus. E ele seguiria a vida dele tranquilamente. Porque é alguma coisa que não existe. Ninguém para fazer uma tese a respeito do Saci Pererê. Ninguém para a sua vida para ser doutor em fantasmas, dizer que fantasmas não existem. Porque simplesmente não existem. E ponto final. E nós seguimos a nossa vida assim. A loucura do homem, ela é revelada nessa síntese rápida, quando o sujeito diz assim: sou ateu, graças a Deus. Desde o século XVIII, o ateísmo ele tomou outra proporção. Até ali, sempre existiram ateus, né? Sempre existiram pessoas que não criam em nada, duvidavam da existência de Deus. Mas era algo que não virava um movimento em si. Não tinha algo como uma organização por trás em que as pessoas vão labutar nesse sentido. Mas desde o século XVIII, quando o chamado movimento iluminista, que tirou Deus do centro de todas as coisas, até ali era a igreja que dizia quais são as respostas da nossa vida, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem é Deus, o que nós devemos crer. A igreja respondia isso por meio da palavra. Mas aí, quando o movimento iluminista diz que os homens iluminados vão reconhecer todas as respostas para a sua existência neles mesmos e em tudo que eles já produziram, então o homem começou a raciocinar a respeito do ateísmo. E o ateu passou a ser uma coisa, reverenciada, científica até. Os homens vão para os seus laboratórios. Antes disso, eles acordam, eles sentam à mesa com a família que foi estruturada por Deus. Eles então tomam um café que foi providenciado por Deus. Eles saem pelas ruas da cidade que Deus criou e vão trabalhar 10, 12 horas durante o dia para dizer: Deus não existe. E isso é algo tão científico, entre aspas, que a juventude da nossa época rapidamente abandona o Criador, porque fulano de tal, doutor fulano de tal, que estudou tanto tempo para dizer que Deus não existe, então se ele diz é porque é verdade. Então um sujeito que tem 20 e poucos anos, 15, 20 anos, ele já tem uma concepção a respeito do Criador. E ele nega o Criador sem conhecer absolutamente nada ainda da sua própria vida. Ele não sabe ainda as relações que deve enfrentar na vida, trabalho, família, filhos. Ele mal sabe quem ele é, mas ele tem a certeza de uma coisa: Deus não existe.
porque é científico, porque ele aprendeu no colégio com seus professores. Negam muitas vezes até aquilo que os seus pais ensinaram e preferem ouvir a voz do seu professor ateu, que tem uma vida totalmente corrompida, e eles acham que aquilo ali é um exemplo a ser seguido. Eu queria lidar aqui primeiro com a juventude nesse ponto da pregação. Você escuta seu professor na universidade, no colégio, e ele vem cheio de autoridade porque ele leu ali meia dúzia de livros sobre o tema, e ele conhece um pouco ali de biologia, um pouco, né, de química, que são disciplinas que só podem existir por conta das leis que o próprio Deus colocou na criação. E você nega o ensino dos seus pais para dar mais valor ao ensino do seu professor ateu, que tem a casa dele destruída, que muitas vezes já está separado da esposa, quando não vive brigando com a esposa, que tem seus filhos completamente depravados, e você dá ouvido a um homem como esse e nega o ensino dos seus pais. A pergunta é: de onde você tirou isso? O sujeito nega Deus, vivendo no mundo de Deus, usando as leis de Deus para negar o próprio Deus. Por isso que a síntese do ateísmo é: eu sou ateu, graças a Deus. Thomas Watson, que ficou ali um pouco antes, né, desse período do século XVIII, eles estavam no século XVII, os puritanos, ele diz: o sumário desse mandamento é que precisamos santificar Deus em nossos corações e dar a primazia a Ele ante a todas as coisas criadas. Eu devo santificar Deus primeiro no meu coração. Lembre, esse é o mandamento que vai ensinar a respeito da fé que é interna, da religião que está no meu coração, que está na minha mente. Porque é o segundo mandamento que vai tratar a respeito daquilo que é externo. O primeiro vai tratar do meu coração. Não terás outros deuses diante de mim. Isso não tem nada com o que é externo. Só no segundo mandamento você vai ter: não farás para ti imagem de escultura. Então guarda e santifica Deus no teu coração. Dá a Ele a primazia dentre todas as coisas criadas. Outro puritano, sobre o qual nós temos trabalhado, lá botado aqui com a obra dele, Thomas Boston, ele diz assim: o segundo mandamento proíbe, aliás, o primeiro mandamento proíbe a negação, a adoração e glorificação do verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, o dar adoração ou crer em qualquer outro que não seja o Deus verdadeiro. Os 3 pecados que são proibidos aqui, eu queria primeiro lembrar as 3 exigências de Deus para o primeiro mandamento, e depois aqui os 3 pecados que são proibidos. Primeiro, para que eu não caia, né, no erro do ateísmo, no erro da profanação, no erro da idolatria, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que reconhecer o verdadeiro Deus como meu Deus e único Deus em Cristo, e por fim, eu devo adorá-lo. Lembre-se, aquele que salta as 2 primeiras fases e vai tentar adorar um Deus que não conhece, adora um ídolo. Daí você poder perceber a quantidade de divergências a respeito da liturgia, do culto, no meio reformado, especialmente no meio protestante. Por que nós temos tantos tipos de liturgia distantes, completamente distantes uma da outra? Você vai numa igreja que você não consegue ver ordem, e na outra você tem uma ordem muito clara. O que é que distancia um do outro? É o conhecimento de Deus. Mas não é só conhecer Deus, é conhecer Deus e reconhecê-lo como meu Deus.
e único Deus, revelado no pacto com Cristo. Quando isso está completo, então eu vou adorá-lo. Esse mandamento, no seu aspecto negativo, que nós estamos estudando hoje, ele proíbe o ateísmo, a profanação e a idolatria. Ateísmo, profanação e idolatria. Então nós vamos primeiro tratar do que é ateísmo. O ateísmo ele se revela no aspecto especulativo e no aspecto prático. Nós vamos ver na sequência. Dentro do aspecto especulativo, que é a teoria, a formação de teses a respeito de quem é Deus ou da inexistência de Deus, nós podemos dizer que existe a negação da existência de um Deus. Em primeiro lugar, isso é um tipo de ateísmo especulativo. Ou também você pode negar a existência de Deus como revelado nas Escrituras. Isso também é ateísmo. Abra comigo, por favor, Salmo 14, salmo bastante conhecido. O Salmo 14 diz assim, verso 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Essa palavra insensato você pode tranquilamente substituir por louco. Diz o louco no seu coração, não há Deus. De onde é que parte o ateísmo? O ateísmo não parte de fora para dentro, ele parte do coração. Assim como a fé, ela vem do coração, então ela é externalizada. O ateísmo, ele parte de dentro e vem para fora. Então primeiro eu concebo o ateísmo no meu coração, e como louco eu digo, não há Deus. O mundo diz, o sábio, o mundo diz que é o cientista, é aquele que buscou o conhecimento, então ele chega ao ponto de dizer não há Deus. A Escritura, a palavra de Deus diz exatamente o contrário. É o insensato, é o nécio, o louco diz no seu coração, não há Deus. E ele passa a especular isso com teses racionais, aparentemente racionais, para criar uma lógica que Deus não existe. Segundo Thomas Boston, isso é fruto de um coração tão cheio de Satanás, que não pode conceber a existência de um Deus de verdade. Entretanto, esse tipo de pensamento não pode subsistir por muito tempo, isso é verdade. Veja só, ninguém é ateu num avião que está caindo. Não tem esse ateu. Naquele momento ali que o avião está caindo, o cara se agarra com alguma crença. Não necessariamente no Deus da Bíblia, mas ele vai se agarrar em alguma crença, porque a vida dele está em jogo. E como diz aqui o autor, ela está tão entrelaçada, o medo da morte está tão entrelaçado com a natureza do homem, que é espiritual, que nesse momento de grande provação, ele vai se apegar a alguma crença. Até porque o ateísmo é uma crença. Algo que não se pode provar, só se concebe pela fé. Mas uma fé falha como essa, quando é provada, ela mostra o seu caráter. Um ateu não é ateu por muito tempo, já que a própria criação, a essência, a natureza do homem é espiritual. Então ele não tem como conceber esse ateísmo em todos os momentos. Mas que fique claro que o ateísmo especulativo, ou seja, o ateísmo que procede do pensamento, ele não é algo particular apenas do descrente, do ímpio. Mas os crentes também, muitas vezes, eles demonstram o nosso próprio ateísmo. A nossa incredulidade que nos assalta a todo instante. Às vezes que desconfiamos do nosso Deus. Boston diz, esse é o pecado mais medonho. A palavra que ele usa, interessante, né? É o pecado mais medonho de todos. Por quê? Porque ele sorrateiramente assalta as bases da religião.
o culto e o serviço. Sorrateiramente o incrédulo assalta as bases da religião. Ele destrói não somente a religião, mas a própria sociedade humana. Porque todas as relações do homem são regidas pela relação que ele tem primeiro com o Criador. Lembre-se disso. A lei, ela é estruturada dessa maneira. Primeiro eu resolvo meu relacionamento com Deus, depois o relacionamento com o meu próximo. Mas se eu concebo no meu coração que não há Deus, como eu posso viver em sociedade? É por isso que no ateísmo, após o século XVIII, especialmente, que você tem o nascimento, o florescimento de ideologias como o comunismo, pensamentos anarquistas, socialistas. Ora, o que diz o comunismo, senão a religião é o ópio da sociedade, é uma droga, é algo que precisa ser completamente exterminado. Porque o que é pregado é a revolta, a revolução, o sentimento de cobiça por aquilo que eu não tenho, que o outro tem, a inveja. E tudo que há no cristianismo é contrário a isso. Eu devo me contentar com o que Deus me deu. Então, quando eu passo a ter esse tipo de pensamento ateístico, em que todas as relações do homem não têm ligação primária com o Criador, então eu não tenho mais empatia com o meu próximo. Os freios foram tirados, então todo o coração do homem dá vazão à sua impiedade. Só tem um freio para o ateu quando ele nega a Deus nas suas relações na sociedade. É se ele parar para pensar. Se ele parar para pensar que esse é um pecado que nem os demônios vão ser culpados. Tiago capítulo 2, verso 19 diz: crês tu em Deus? Fazes bem. Até os diabos creem e tremem. Ou seja, o sujeito que nem crê, ele é até pior do que o diabo, porque os demônios, eles conhecem Deus e eles não negam Deus. Em momento nenhum você vê o diabo negando Deus. O que ele nega é o Deus conforme revelado na Escritura. É isso que o demônio nos ensina a crer. Não na inexistência de Deus simplesmente, mas se ele existe, ele não é como revelado na Escritura. Veja Efésios capítulo 2, verso 12, abra comigo. O texto diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa expressão sem Deus que foi traduzida é a palavra ateos, né? Os que vivem sem Deus. Eles eram ateus. Mas isso não quer dizer que a cidade de Éfeso não tinha um Deus. Tinha a deusa Diana, que era considerada uma das grandes maravilhas daquela época. Como é que eles viviam ateus se eles tinham uma deusa? É porque, na verdade, eles concebiam um Deus não conforme revelado nas Escrituras. E isso é considerado por Deus ateísmo. Eles pararam para pensar e imaginar num Deus que não era o revelado nas Escrituras. É isso que Satanás muitas vezes quer. Ele não quer que você diga assim, negue o teu Deus e morra. Não é isso que ele vai dizer. Satanás é o anjo de luz, ele se transforma em anjo de luz. Hoje pela manhã, quando nós líamos o devocional lá em casa de Jonathan Edwards, ele dizia: quando Satanás quis enganar a mulher, ele não apareceu como Satanás. Porque a gente imagina, né, na nossa cultura, Satanás é um sujeito todo vermelho, com chifres na cabeça, uma cara horrível e um tridente na mão. Se você esperar Satanás desse jeito,
Muitas vezes Satanás vem como uma mulher belíssima, tentando um homem casado. Vem com um homem atencioso, mas incrédulo, que quer levar uma filha de Deus. Ou se apresenta como uma serpente, um animal da criação do Senhor, e usa aquela figura para derrubar o homem. Então o que Satanás quer não é que você simplesmente negue Deus, mas negue Deus conforme revelado nas Escrituras. Os exemplos são os pagãos, os judeus, os deístas, os socinianos. Os pagãos porque têm um panteão de deuses, mas não creem no Deus que é revelado. Os judeus porque, tendo as promessas, a aliança e o sistema sacrificial, negaram a vinda do Messias. Os deístas porque creem na possibilidade da existência de um Deus, mas esse Deus não é definido. E os socinianos, como todos os outros unicistas, aqueles que creem apenas numa pessoa da Trindade, negam que Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que não reconhece a Trindade não é filho de Deus, não crê no verdadeiro Deus. Existe também o que se chama de ateísmo prático, né? Primeiro é o ateísmo especulativo, aquele que é da tese, e aquele que é o ateísmo prático. O que é isso? Você diz que crê em Deus, você professa a fé, mas a tua vida nega todos os teus conceitos. Desse pecado todos nós somos réus. Porque quando a doença chega na nossa casa, quando o desemprego bate na nossa porta, ou quando um grande problema se abate no nosso casamento, e não há mais esperança humanamente falando, nós descremos nesse Deus, nós somos incrédulos, e nós tentamos resolver o problema com a força do nosso braço. O que é isso senão ateísmo? Incredulidade. Nós destronamos Deus nos nossos corações, quando ao invés de buscarmos a Ele em oração, preferimos lutar com as nossas forças. E não é só na escassez que isso pode acontecer. Isso pode acontecer também na abundância. Veja comigo, Provérbios capítulo 30. Nós pensamos que é apenas a falta de alguma coisa que nos leva ao pecado. E dizemos, se tal coisa fosse me dada, estava tudo resolvido. Mas Provérbios 30, verso 9, diz assim, 8 e 9. Perdão, vamos ler do 7 até o 9. Duas coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para quê? Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Não é só a escassez que nos leva a pecar. Porque o pobre diz no seu coração, se eu tivesse um bom emprego, que eu pudesse sustentar com conforto minha família, então meu problema estava resolvido. Então, a poesia bíblica nos ensina, um livro de sabedoria, que o pedido desse homem é, não me deis pobreza para que eu não furte. Esse é um problema. Mas em seguida ele diz, também Senhor Deus, não me dê riqueza demais no coração, porque muitos já foram muito ricos, o próprio Salomão, mas não deixe que a riqueza entre no meu coração, para que tendo tudo desse mundo, eu venha negar o Senhor.
e vem achar que eu sou Deus. Esse é o ateísmo prático. Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na vida ou na morte, eu não posso negar a verdade desse Senhor. Então, na sorrateira, no sorrateiro trabalho de Satanás, ele nem sempre quer, em primeiro lugar, que a gente negue Deus, mas que nós desconfiemos dele. E essa desconfiança se dá por uma ligação da própria essência de Deus. Thomas Boston diz: nós negamos Deus negando os seus atributos. Veja se não é assim. Na incredulidade que está sendo manifesta aqui no ateísmo prático. Eu digo, Deus é onipresente. Eu estudo isso na igreja, eu leio a Escritura, a Bíblia diz isso, mas quando eu vou para a minha vida particular, e quando eu me tranco no quarto, escuro, sem ninguém, então eu peco como se Deus não estivesse ali. Porque o meu medo não está em Deus, mas nos homens. Por que o quarto escuro, trancado? Porque ali ninguém vai me ver. Então eu digo com a minha boca, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas no meu quarto não, aqui sou eu sozinho. Isaías capítulo 29, verso 13 diz: vocês me honram com os vossos lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Não apenas esvaziamos Deus do atributo da onipresença, mas também da onisciência. Porque dizemos no nosso coração certas coisas que são contrárias à verdade da palavra de Deus. Mas como está no nosso coração e a gente não fala, nós achamos que está tudo resolvido. Então eu não digo que eu tenho ódio de fulano, mas eu tenho ódio de fulano. E meu desejo é matá-lo, mas eu não digo. Então está resolvido. Se você tiver ódio no seu coração, diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 5. Se você chamar tolo o teu irmão, você já é réu desse mandamento. Eu digo, Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas quando eu tenho um problema, eu não acredito que Deus pode resolver. Então, no ateísmo, eu esvazio Deus de todos os seus atributos, um por um, como Satanás fez lá no Éden. O que foi que Satanás fez lá com Eva? Deus colocou vocês aqui nesse jardim e Ele não permite que vocês comam de nenhum fruto do jardim. Aí Eva disse: não, peraí, não é assim. Não é assim, Ele disse que não pode comer de um fruto, nem comer, nem tocar. Mas gente, é porque Deus não é bom. Porque se Ele fosse bom mesmo, Ele dava todos os frutos a vocês. Aí você para pensar, mas é mesmo. Se Deus fosse realmente bom, Ele me dava tudo. Se Ele fosse bom, Ele me dava aquele emprego que eu queria. Se Ele fosse bom, Ele me dava um casamento. Se Ele fosse bom, Ele resolvia o problema do meu casamento. E a gente começa a pensar dessa maneira. Se Ele fosse bom, ou seja, eu já retirei esse atributo dEle. E se Deus é simples e não tem partes, como nós sabemos que Ele é, retirar um atributo dEle é retirar a essência dEle. Ele é todo bom. Se eu tirei a bondade de Deus, eu tirei de quem Deus é. Se eu digo, Deus, Ele dá prosperidade ao outro e não a mim, então eu estou dizendo, Ele é provedor dos outros, não meu provedor. E assim eu vou acabando com Deus, atributo por atributo, até chegar naquela loucura de dizer Deus está morto. Porque se Deus estivesse vivo, Ele resolvia meu problema. Isso é ateísmo, prático. Depois de enxergarmos qual é o problema do ateísmo, agora nós vamos para o problema da profanação. O que é a profanação? Aqui nós tratamos não somente
do pecado pela negação à adoração e glorificação de Deus, como Deus, verdadeiro Deus e nosso Deus, mas por uma ação contrária à sua honra. É quando nós desonramos o nosso Senhor. A primeira desonra que nós cometemos diante do Senhor está lá em Oséias capítulo 4. Por favor, abra comigo. Verso 1. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. A ignorância é uma profanação ao nome do Senhor. Errais não conhecendo as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que falam a meu respeito. Então, se você não conhece a Escritura, você não conhece o caminho da vida eterna, que é Cristo. E essa é uma afronta direta ao ser de Deus. A gente pensa que a falta de conhecimento em Deus é simplesmente um detalhe que eu posso resolver semana que vem. Então, ao invés de buscar conhecer a Deus, eu me resigno a poucas coisas que eu sei, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que Jesus é meu Senhor. E se você pergunta hoje a maioria dos nossos irmãos evangélicos, uma definição, me dê uma definição de quem é Deus. Geralmente eles vão dizer assim: Deus é tudo para mim. Isso é muito genérico. Não, eu quero que você fale um pouco mais. Ele não sabe definir a natureza de Deus. É óbvio que ninguém define plenamente, mas eles não sabem quem é Deus a quem eles adoram. Eles não sabem quem é Jesus Cristo. Eles não sabem qual é o papel do Espírito Santo. Eles não sabem de que eles foram salvos. Eles não sabem absolutamente nada. Isso é profanação ao nome do Senhor. Porque Deus revelou. Se é revelado, é nosso, como diz Deuteronômio 29. E se é nosso, eu tenho que me apropriar, porque foi dado por Deus. Quando alguém nega o conhecimento, nega a possibilidade de adoração, como vimos na semana passada, ninguém vai adorar se primeiro não conhecer. A falsa compreensão de Deus também é pecaminosa, como muitos têm caído nesse problema. Então Deus, irmãos, lhe deu uma racionalidade para você usar os seus pensamentos, a sua capacidade cognitiva para, em primeiro lugar, reservar a Ele. Você entende o tamanho da loucura que é alguém que usa a sua capacidade de cognição, de raciocínio, para negar Deus? Você nega Deus com a capacidade que Deus te deu. Como cientista ateu, que toma café com a família que Deus deu, para sair para trabalhar e negar Deus o dia inteiro. Então, meu primeiro pensamento tem que ser dele. Mas não é qualquer pensamento, é o pensamento como foi revelado. Ele tem que ser o objeto das minhas orações frequentes. E precisa ser recebido no pacto que ele fez comigo em Cristo. Eu preciso reconhecer Deus como o primeiro pensamento da minha vida, todos os dias. Não qualquer pensamento, mas o que foi revelado, o objeto frequente das minhas orações, e ele precisa ser recebido como foi apresentado no pacto em Cristo. Portanto, aqueles que negam Cristo, negam Deus e profanam o nome do Senhor. Essa profanação, que é fruto da desonra, era revelada também no culto. É revelada quando a gente está no culto e nós estamos aqui usando o nome de Deus
mas o seu pensamento está amanhã no problema que você vai resolver. Mas a tua mente está no almoço de um meio-dia e você não reserva os teus pensamentos ao Senhor. A profanação está em não nos prepararmos para o dia do Senhor e passamos de segunda a sábado sem mencionar o nome de Deus na nossa casa, sem fazer culto doméstico, sem colocar nossas crianças para aprender o catecismo, sem orar com elas e por elas como prometemos no dia do batismo, sem ensiná-las a ler, para com elas ler a palavra do Senhor. Nós profanamos o nome de Deus, porque no dia do Senhor não acordamos no horário devido e consequentemente temos problemas diversos para chegar na hora, e assim quebramos o mandamento do Senhor. Deus proíbe o ateísmo, proíbe a profanação e, por fim, Ele proíbe a idolatria. A idolatria, ela se dá de duas formas. Segundo Thomas Boston, ela é grosseira ou sutil. A idolatria ela pode ser grosseira ou sutil. A grosseira, ela é externa. Todo mundo vê. Por isso que ela é considerada grosseira. E a sutil, ela é interna no meu coração. Então, primeiro vamos ver como é que se dá a idolatria grosseira. Diz assim, Jó 31, Jó 31, verso 26 e 27. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão. Veja que descrição aqui da idolatria ao sol e à lua, Se eu olhei para o sol que resplandecia, ou para a lua que caminhava resplandecendo, e o meu coração se deixou enganar em oculto, até o ponto de virar algo externo, quando ele diz, e atirei beijos ao sol e à lua. Você percebe que esse tipo de paganismo aqui não é novo, de adorar o sol, a lua, essa é coisa muito antiga. Mas hoje em dia é chique, É sofisticado adorar o sol, a lua. É algo assim de pessoas que são muito elegantes, chiques, elas adoram o sol e a lua. A Escritura, porém, diz que isso é paganismo, é idolatria. Rapidamente eles multiplicam o número dos seus ídolos, adorando principalmente as coisas criadas e deixando de lado o Criador. É o sol, a lua, as estrelas, a árvore, a vaca, o rato, e aí não tem fim. É grosseiro. Thomas Boston vai além e diz assim, os papistas também são culpados dessa quebra do mandamento. Porque eles têm como religião, preste atenção, nada menos que uma grande apostasia do cristianismo, encabeçada pelo anticristo, o Papa. São culpados de grosseira idolatria. Por quê? Eles adoram os santos mortos, a Virgem Maria, em quem tem uma adoração muito abundante, pelo que podem ser mais chamados de marianos do que de cristãos. Você tem sociedades inteiras do catolicismo, movimentos marianos. Eles são muito mais conhecidos como filhos de Maria do que cristãos. Aos santos eles oram, fazem votos, prometem, consagram altares e templos a eles e oferecem incenso.
sendo que essas são partes do culto do Deus verdadeiro. Veja, se no ateísmo você pega os atributos de Deus e você esvazia, quando você chega na idolatria, você pega os atributos de Deus e você dá a outro. Você começa a adorar esse Deus. Você diz que Ele é onipotente, você diz que Ele é onisciente, você ora. Por que a gente pode orar? Primeiro, por conta do acesso que temos em Cristo. Mas como é que uma pessoa pode orar aqui, em Campina Grande, e outra pode orar no Japão, e outra pode orar na Austrália, em fusos horários diferentes, e o mesmo Deus pode ouvir? Porque Deus, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, então Ele pode ouvir. Então o sujeito começa: Ave Maria, cheia de graça. Como é que Maria, uma mulher, ela pode ouvir a oração em Campina Grande, na Austrália, nos Estados Unidos, em fuso horário diferente? É porque eles atribuíram a ela aquilo que é próprio de Deus. É por isso que eles fazem isso. Você entende? Não, nós não adoramos Maria, nós veneramos Maria, mas você ora para ela usando atributos que são próprios apenas do Criador. Eles falam com os santos mortos, como se estivessem vivos, como se houvesse poder neles. Ele diz ainda: eles professam a sua presença e confiança neles, nos santos, contrário ao que diz esse mandamento. Eles oram aos anjos e lhes pedem que concedam coisas boas e que os protejam do mal, especialmente ao chamado anjo da guarda, algo claramente contrário à autoridade de Deus revelada em Apocalipse 22, verso 8 e 9. Aqui Thomas Boston está citando o texto em que João, quando ele vê a revelação ali da glória e os anjos diante dele, ele se prostra diante dos anjos e rapidamente os anjos dizem: levanta-te, porque nós somos teus conservos. E aí, quem dera os católicos romanos escutassem o que o anjo diz: adora a Deus, não te prostres. Veja, mas eles também vão argumentar: mas o fato de eu estar prostrado não quer dizer que eu adoro, estou só venerando. Mas parece que essa não foi a interpretação do anjo, que ele diz: levanta, não fica assim, porque a posição do meu corpo revela muito a respeito da minha alma. Se eu me prostro é porque eu creio, se eu creio é porque ali há uma divindade. E o anjo diz: não, eu sou teu conservo, adora somente a Deus. Até aquilo que Deus revelou como seus sacramentos, eles adoram o pão do sacramento. Boston diz: pois tão logo o sacerdote o consagra, ele dobra os seus joelhos e adora. Então levanta o elemento acima da sua própria cabeça, e o povo vê tudo isso, então eles adoram também. Na hora que eu vou servir ali o pão, nós dizemos sempre: esse é o pão que representa o corpo de Cristo. O pão é levantado, é partido, mas é pão. Nós não adoramos o pão, nós não adoramos o vinho, nós adoramos o nosso Deus. E que nos deu esses símbolos da sua obra. Então não só eles são, o sacerdote é culpado desse pecado, mas ele faz com que toda a congregação peque com ele. Eles adoram a cruz, a que veio da própria árvore, na qual eles fingem que Cristo morreu. Eles botam uma cruz na igreja, se prostram diante da cruz como fingindo
que Cristo morreu ali. E adoram a imagem dela. Eles curvam os seus joelhos e beijam a cruz, oram a ela e consagram templos e altares a ela. Aí você vai numa igreja presbiteriana que tem uma obra como essa aqui que nós estamos lendo, como herança, e tem uma cruz. E muitas vezes as pessoas são incitadas a orar diante da cruz. Isso é paganismo, isso é idolatria. Eles adoram as relíquias dos santos, não apenas seus corpos, mas aquilo que pertencia, seus ossos, sangue, carne, dente, cabelo, roupas, sapatos, cintos. Na época da Reforma Protestante, quando Lutero ele foi até Roma, ele se impressionou com o nível de idolatria que tinha naquela cidade. E era comum você passar nas cidades do Império Romano e ter, por exemplo, os ossos do crânio de Paulo. Estava numa cidade e noutra cidade. Como é que pode? Ele tinha duas cabeças? Se multiplicavam os ídolos. E a racionalidade não tinha mais sentido nenhum. Você tinha ossos que tinha que ter 1.200 profetas, não 12 apóstolos, para poder ter tanto osso espalhado. Mas porque você tocava na relíquia, os cintos de Paulo, quem sabia se era ou não era? E quem quer saber? Na idolatria não tem conhecimento, não tem razão. Quem quer saber? Eles colocam essas coisas no altar, os carregam em procissões, os dão ao ponto para tocar ou beijar, os baixam e adoram diante deles. E tudo isso acontece enquanto mantém as escrituras que os próprios apóstolos deixaram longe do povo. De modo que o papismo não passa de paganismo com nova roupagem. Eu vou repetir. O papismo, a Igreja Católica Romana, não passa de paganismo com nova roupagem. Porque eles cometem idolatria grosseira, com tudo isso que nós analisamos aqui. Por fim, existe a idolatria sutil. Aquela que é muito mais extensiva, né? Porque ela está em todo lugar. Os homens cometem esse tipo de idolatria com as criaturas. Quando a mente deles, vontades e afeições mais instigadas a elas, tanto quanto ou mais que a Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui da seguinte maneira. O que é a idolatria sutil? É quando, por exemplo, eu temo mais desagradar ao meu semelhante do que a Deus. Então, para que o meu irmão não fique com raivinha de mim, então eu prefiro deixar Deus com raiva do que meu irmão. Eu prefiro entristecer o Espírito Santo do que minha esposa, porque eu preciso fazer o que ela quer, porque ela na verdade é um ídolo. Porque Deus me manda disciplinar meus filhos, e eu não disciplino porque eu tenho um amor tão grande que é maior do que o amor de Deus. É idolatria sutil, né? Soft. Eu tenho mais honra por aquilo que eu tenho do que por aquilo que Deus é na minha vida e na minha família. A ponto de, se um filho meu quebrar alguma coisa dentro de casa, eu dou uma surra nele que ele nunca mais vai esquecer. Figuradamente falando. Mas se ele mentir, ou seja, se ele quebrar o mandamento, eu dou risada. Eu acho engraçado. Eu não acho nada demais ele mentir, que é quebra da lei. Mas se ele quebrar um objeto que eu amo dentro de casa, eu tenho mais honra ao objeto do que a lei de Deus. Isso é idolatria sutil que está no dia a dia da gente. E eu tenho mais esperança nas promessas dos homens do que nas promessas de Deus.
Vai sair o novo edital do concurso público federal, não sei de quê. Salário inicial 10 mil, fora todas as vantagens. O Estado diz: prometo nunca te demitir. E você diz: eu prometo completa e fiel adoração a você. Essa relação não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Você pode fazer concurso público. Muitas profissões precisam de concurso público para que sejam exercidas, né? Algumas. Mas não pode colocar a tua confiança na estabilidade do teu emprego. Como se o Estado pudesse te dar estabilidade, ele não tem como te dar. Há poucos meses, pessoas no Rio de Janeiro que creram nisso, religiosamente criam nisso, passaram 3 meses sem receber salário. Não há estabilidade nesse mundo. Não há segurança fora de Cristo. Então, se você tem vocação para algum emprego que precisa do concurso público, faça, meu irmão, mas não faça confiando, né, que aquilo ali vai ser a solução para o teu problema. Porque agora eu tenho estabilidade. Isso é idolatria sutil. Deus nos ensina, no primeiro mandamento, a conhecê-lo, reconhecê-lo como Deus, verdadeiro Deus e único Deus no pacto, e então adorá-lo. Se eu fizer essas 3 coisas, eu estou fugindo da idolatria, do ateísmo e da profanação. Como eu falei da primeira vez, é difícil. É difícil até porque é uma grande desonra diante do Senhor. Só para a gente terminar aqui, a última expressão do mandamento diz assim: diante de mim. Eu vou terminar com isso aqui. O que quer dizer a expressão diante de mim? Segundo a resposta do nosso catecismo, tem a ver com a relação pactual entre Deus e o seu povo, porque ele é esposo e nós somos a sua esposa. Então, se essa é a relação entre um casamento, e ele diz diante de mim, e a nossa vida toda está diante de Deus, que é nosso esposo, o que é então a quebra do primeiro mandamento? Adultério cometido diante do esposo. Infidelidade tão perversa que não se tem nenhum cuidado de se esconder, até porque não pode se esconder, é diante do Senhor. É por isso que o nosso catecismo, o catecismo maior, na pergunta 106, revela que nessa expressão devemos ser persuadidos que nossos pecados são agravados pela provocação muito ousada de cometê-los diante dos olhos de Deus. É muita ousadia nossa desconfiar de Deus, não crer em Deus e cometer idolatria. Porque esse mundo que você vê é o mundo dele. Negar a Deus é negar tudo que você vê. O Deus que você não vê, mas que está em toda a criação. E você precisa combater esse pecado desde cedo no coração dos seus filhos. Ontem à tarde ia começar a chover, eu estava no terraço lá de casa, eu estava com a Evinha no colo assim, e quando vai começar a chover, o Alto Branco aqui chove e é uma chuva até diferente, é muito vento, de uma hora para outra assim, e começaram as árvores balançando. Aí eu disse assim: você está vendo ali a árvore balançando? Ela ficou olhando, disse: estou vendo. Eu disse: você vê o vento? Ela disse: não, não vejo. Mas não está balançando a árvore? Está balançando. Deus é como o vento que balança a árvore e você não vê, mas Ele está agindo.
O nível de compreensão que ela teve, eu nem imagino. Mas se a gente repetir isso muitas vezes, fazendo esse tipo de relação do dia a dia, a gente vai criando na criança a ideia da existência de Deus, ainda que eu não possa vê-lo. Eu não vejo Deus, mas Ele existe. Ele está comigo. Ele age no meu dia a dia. Então eu creio nesse Deus. Ensinar seu filho que o presente que você dá, se você der no final do ano, não foi Papai Noel que deu. Foi papai, foi mamãe que trabalharam e Deus deu trabalho a papai, Deus deu condições à mamãe para lhe dar isso aqui, meu filho. Essa casa que você tem foi Deus que nos deu. E você vai incutindo isso na cabeça do seu filho. A crença no Deus que se revela e que providencialmente nos socorre. Para não ficar aquela coisa abstrata, traga ele para a sua vida. Para que seu filho possa entender que tudo que nós temos ou deixamos de ter vem nas mãos do Senhor. Agora, como é que ele vai poder crer de verdade? Se o Espírito Santo revelar isso no coração dele. Então você vai orar para que seu filho possa um dia professar a fé que você tem. E não caia na lábia do professor ateu de vida miserável, mas siga os passos dos seus pais. Você precisa evangelizá-los diariamente. E dizer isso também para o seu coração, trazendo sempre o nome de Cristo para dentro da sua casa, com suas devoções particulares e familiares, participando das programações da igreja, reunião de oração, doutrina, culto. Porque o nosso coração é muito mais tendente às coisas do mundo do que às de Deus. E por fim, se você faz tudo isso, não confie nisso. Lembre-se, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Se Cristo não nos salvar, se Deus com mão forte e braço estendido não nos retirar da escravidão, ninguém pode guardar os seus mandamentos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém.